Galera, falta uma decisão, um jogo, uma final de Copa do Mundo pro Fortaleza, tá? O time que virtualmente estava rebaixado, para muitos já estava rebaixado, já colocaram o Fortaleza na Série B, que tinha que planejar a Série B, tá? Muita gente foi falando, torcedores do Fortaleza mesmo rebaixando o seu próprio time, mesmo quando ainda tinha chance. O Fortaleza ressurgiu, dorme fora da zona, mas ainda falta uma batalha. Tá? E nesse vídeo aqui eu quero falar da importância de alguns jogadores, a importância de apoiar, a importância de sempre dizer, meu irmão, vai dar certo, tá? Antes de eu falar de alguns jogadores em específico, tá? Palermo deixa claro, temos que seguir desfrutando do momento, né? Um momento de alívio, mas está faltando uma partida. O campeonato não acabou. Se o campeonato tivesse acabado ontem à noite, meu irmão, só alegria, só alegria. Mas não, falta uma partida. O Fortaleza ainda não se salvou. E ele diz, esperamos que domingo seja essa partida de salvação que todos queremos. É isso mesmo, tá, Palermo? É isso mesmo. E a gente às vezes fica sem palavras, tá, galera? Às vezes a gente fica sem palavras pra falar algumas coisas que aconteceram, tá? Mas eu vou falar aqui de alguns jogadores, pra gente analisar, tá? Eu vinha falando, alguns dias atrás, que a gente precisaria que alguns jogadores assumissem esse papel, né? Eu falei do Pochettino, todos lembram que eu falei do Pochettino. Eu esperava que outros pudessem dar essa contribuição. Pikachu, Marinho, Luceiro, outros jogadores que tiveram um ano muito apagado pudessem nesse momento dar a sua ajuda na reta final. Mas não. Quis que fossem jogadores menos carimbados, né? O primeiro, que foi o herói da partida, o goleiro Breno. Goleiro Breno, que eu quero deixar muito bem claro, depois daquela falha contra o Grêmio, muita gente dizendo que ele falhou porque quis. Muita gente dizendo que ele é gremista, ele entregou o gol porque quis, gente. Torcedores do Fortaleza dizendo isso. E eu vim aqui defender, gente, pelo amor de Deus. Ele falhou, foi uma falha grotesca, mas ele não percebeu, ele não entendeu o que os jogadores estavam falando. Ele entendeu ali, por exemplo, algo como se os jogadores estivessem pedindo a bola, entendeu? E ele cometeu aquela falha. E muita gente desceu o cacete no goleiro Breno. Tá? E de uns jogos pra cá, o goleiro Breno vem salvando o Fortaleza. É lógico, é um goleiro novo ainda, tá? 26, 27 anos, eu acho que é a idade dele. Pra um goleiro é novo, ele ainda precisa melhorar muito na sua saída de bola. Ele é muito ruim na saída de bola. Mas o que esse cara tem feito debaixo das traves é absurdo, galera. Ele tá substituindo o João Ricardo, que talvez foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Tá? E ele tá passando confiança. Tá passando em jogo após jogo salvando o Fortaleza. Então, Breno, você foi o herói da partida, tá? Graças a Deus, você tem um contrato aí longo, né? Até ano que vem ainda tem contrato. Você e o João, estamos bem servidos de goleiro. Outro que eu quero ressaltar, gente, que ontem, devido o seu modo gladiador, levou o cartão muito cedo. Isso é um pequeno defeito, que às vezes ele não tem um limite. Esse cara mudou o espírito do Fortaleza. Esse cara briga com todo mundo, briga com o Fortaleza, briga com o jogador do Corinthians, briga com o árbitro. Esse cara trouxe sangue, o Fortaleza precisava de sangue. Esse cara trouxe sangue. Adam Bareiro hoje nos representa, temos centroavante. Talvez por causa desse cara, outros estão jogando bola, como no caso o Davidson, que estava tão apagado e agora está ajudando muito o Fortaleza. Davidson, outro que também tem contrato com o Fortaleza. Estamos bem servidos de centroavante. Tá, galera? Bareiro mudou o sangue, tá? Bareiro trouxe realmente outra vontade para o Fortaleza. Já esse aqui, né, que jogou muita bola no passado, depois caiu, esse ano tava mais ou menos. Eu dizia, Pochettino é um baita jogador, ele tem que voltar a ser iluminado. Precisamos de você, Pochettino. E nos últimos 2 jogos, 2 gols, muita correria, tentando ajudar o clube, marcando. E graças a Deus o Pochettino voltou a nos ajudar, porque estávamos precisando demais do famoso pão quentinho, né, galera? Mas eu quero falar de um também aqui, galera, que muito criticado durante o ano todo. Diogo Barbosa não é esse exímio lateral esquerdo
que a gente esperava que fosse, que nos desse segurança, tá? É um jogador que muito criticado durante o ano, mas nas últimas partidas, principalmente depois da lesão do Pacheco, ele assumiu a lateral esquerda. Claro que comete falhas, tá? Ontem ele estava com dificuldade de marcar o ponta direita do Corinthians. Antes de eu terminar aqui a fala do Diogo Barbosa, esse negócio de time reserva, gente, eu canso de falar, às vezes não é bom. Às vezes não é bom, os caras jogam sem pretensão, soltos. A derrota pro Corinthians, pra eles era normal, então eles estavam jogando leves, fazendo dribles, chutes que normalmente em jogos mais tensos não fariam e tava dando certo. Então às vezes time reserva. E o ponta direita deu muito trabalho pro Diogo Barbosa. Mas ontem, não vou botar o lance aqui com medo de strike, salvou um gol do Corinthians, tá? Onde o jogador estava só ele com o goleiro, ele teve a percepção, se adiantou, saiu até da sua posição. Então o Diogo Barbosa vem mostrando vontade, é outro que tem contrato. Não sei o que vai acontecer, se ele vai estar aqui ano que vem, mas Diogo Barbosa, por você estar dando a sua vida nessas últimas jogadas, a gente vê claramente o seu empenho de cortar bolas e tal, tá? Já merece respeito. Já a crítica já é diferente, porque você mostrou que ainda tem sangue também. Mesmo um jogador que já venceu tudo e quase em fim de carreira, mostrou nesse final de campeonato sangue. Então, gente, uma homenagenzinha a alguns jogadores aí que foram tão importantes para o nosso Fortaleza. Mas eu não poderia, não poderia encerrar de outra forma, senão ainda falando do goleiro Breno, tá? Que se emocionou, recebeu o abraço do Boeck, recebeu o abraço do João Ricardo, tá? Então a gente vai aqui com a fala do goleiro Breno. Não sei quantos viram, deixa eu só botar aqui o fone, senão o som não sai pra vocês, espera aí, tá? Deixa eu só botar aqui o fone e vou botar aqui a fala do Breno, que estava muito emocionado. As pessoas só vêm chorando, galera, chorando. os 90 minutos, mas nós somos seres humanos também, o futebol é muito além desses 90 minutos. Foram anos difíceis, 2 anos atrás. Esse ano também, para mim e para nós, passei por uma cirurgia, ainda tenho dores até hoje. Tá vendo aí, né, galera? Muita gente não sabe, mas esse tipo de cirurgia que eles fazem, por mais que ele quebre um dedo e esteja apto para jogar, o dedo não tem a mesma força como estava antes, então custa. E se eles for esperar ficar um dedo normal, é muito tempo. Então eles jogam com dores. Vocês imaginam um dedo quebrado, que foi quebrado há 1 mês e meio atrás, você indo defender a bola pegando nos dedos. Então ele revela. João Ricardo, antes de operar o ombro, estava jogando com dor. Ele me falou isso lá no CT. Aquele jogo do Sport que ele fez aquela baita defesa na falta, ele estava com o ombro ruim. Mas estão aí, se empenhando, entendeu? Mas graças a Deus é muito emocionante poder dar alegria para minha família, para toda essa torcida e principalmente para o nosso grupo que sofreu tanto esse ano e ainda não conquistamos nada, mas estamos muito próximos. E se Deus quiser, ano que vem, o próximo jogo nós vamos sacramentar com chave de ouro a permanência do Fortaleza e esse é o nosso objetivo desde o começo, sempre foi. E se Deus quiser vai dar certo. Parabéns, Breno, parabéns, tá? Que Deus continue lhe abençoando, que Deus lhe abençoe aí também na última partida, mas mostra aí, né, gente, toda a emoção desse jogo, porque ele sabe que foi imprescindível, né? Aquele gol do Corinthians ali no finalzinho do jogo seria um empate, a gente não estaria fora da zona e ele foi imprescindível nessa partida, como foi também em outras, tá, gente? Então eu acho, né, que essa homenagem que eu fiz aqui, eu mereço o like de vocês, o comentário de vocês. Eu acho que eu mereço, né, galera? Então, ó, deixa teu like aí, comenta aí que é muito importante o engajamento de vocês. E esse vídeo é patrocinado por Rogério Cardoso, ele que tá morto de feliz, tricolor doente, tá? Tá morto de feliz com a reação do Fortaleza, né, Rogério? E se você quer reformar ou construir, fazer móveis, né? Ele também trabalha com projeto interno, interior da sua casa, do seu apartamento. Se você está precisando de algum serviço desse, conte com o Rogério Cardoso, tá? Além de você ter um ótimo preço, um ótimo orçamento, você também vai estar ajudando um tricolor de coração. Conhece alguém? Indica. Léo, nesse momento eu não estou precisando fazer nada disso, tô liso, não conheço ninguém. Você já ajuda seguindo ele no Instagram, já ajuda demais, tacando a dedada no Rogerão aí e seguindo no
Instagram, tá, galera? Faça isso porque Tricolor ajuda Tricolor, tá? Novamente, deixa seu like, se inscreva no canal. Se tiver uma hypadazinha sobrando aí, ó, hypa o Resenha Tricolor, que estamos perto dos 40 mil inscritos. Nosso aniversário é dia 20 e precisamos chegar no dia 20 com esses 40 mil inscritos, tá, galera? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Coraçãozinho pra vocês, valeu, tamo junto, fui! Fala, galerinha, passando aqui pra falar pra vocês, ó, da Leão1918.com.br. É o melhor lugar pra você comprar suas blusas, material de jogo, enxovais, do basquete, do futsal. Leão 1918 é a melhor alternativa, tá, galera? Olhe, ajude quem ajuda o nosso Leão a ser grande. Ajude comprando na Leão 1918. Valeu!